quem é que é da genealogia de Davi? José. É José, É. e não Maria, Aham. né? Então, a afirmação, este é o filho de Davi, vem por adoção, Por adoção. né? Então, ele é um filho de Davi por ser filho de José. Só que José não era um pai biológico de Jesus. Ele era um pai, né, nos nossos termos modernos, né? Por adoção, né, de Jesus. E aí eu, meditando sobre isso, de como Deus considera espiritualmente, né, o pai, a mãe por adoção, né? E como isso é passado. Então, e aí para aqueles que talvez aqui biologicamente não podem ter filhos por algum motivo e tal, há essa possibilidade maravilhosa, e até para aqueles que podem, né? Há essa possibilidade maravilhosa, e uma das coisas que a Bíblia mais repete, né? Que é caro para Deus, as viúvas, os órfãos, os refugiados. Eu penso que a cultura judaica, não é? A nação judaica, ela é milenar. Uma das razões é porque eles sempre entenderam que ter filhos tem esse propósito também. Exato. É uma obediência a Deus, né? E aí uma vez um pastor disse assim para mim, e para Val, a família de vocês é boa demais para ser pequena. Então é isso. É você entender, cara, você carrega uma cultura, você carrega uma palavra, você carrega a presença. Então, isso precisa ser espalhado. É claro que existe uma outra ordem no Novo Testamento, que é vão e façam discípulos. Então, nós não vamos fazer isso só tendo filhos, né? Nós vamos fazer isso fazendo discípulos também, né? Então, tem esses filhos espirituais, vamos chamar assim, mas também filhos, né? E como ter filhos nos salva, né? Como a Bíblia fala assim, a mulher será salva dando à luz a filhos. E é interessante esse texto, né? E uma das formas de interpretar, e a Val até fala, eu fui salva gerando filhos no sentido de eu fui salvo do meu egoísmo. Eu fui salva da minha vida encurvada em mim mesmo, porque quando o filho chega, acabou, meu amigo. O seu horário já não é mais seu, né? O seu dinheiro já não é mais seu. Os seus planos já não são mais seus, porque a qualquer momento seu plano é quebrado e você vai aprendendo, né, a abrir mão dessas coisas para amar o outro, servir o outro. E é mais interessante ainda. que o texto, ele diz assim, ó, verso 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E dentro de uma aljava, segundo os estudiosos, dentro de uma aljava cabia 5 flechas. Até eu brinco, né? Seria esse um número ideal de filhos para ter? Exegeticamente, eu não acredito que essa seja a intenção do texto, mas é um bom número. É um bom Eu número. diria, é um bom número, pô. 5 filhos. E aí você disse na ministração hoje pela manhã algo que eu achei assim muito interessante a gente considerar aqui. Você disse, olha, o projeto divino, através de Jesus, pensando na redenção, na salvação, começa com uma adoção. Fala um pouquinho, porque É interessante isso, lindo né? isso. Porque eu não sei se alguém aqui já reparou ao ler as genealogias, né? E quando você vai ver, quem é que é da genealogia de Davi? É José, e não Maria, né? Então, a afirmação, este é o filho de Davi, vem por adoção. Por adoção. Né? Então, ele é um filho de Davi por ser filho de José. Só que José não era um pai biológico de Jesus. Ele era um pai, né, nos nossos termos modernos, né, por adoção, né, de Jesus. E aí eu, meditando sobre isso, de como Deus considera espiritualmente, né, o pai, a mãe por adoção, né? E como isso é passado. Então, e aí para aqueles que talvez aqui biologicamente não podem ter filhos por algum motivo e tal, há essa possibilidade maravilhosa, e até para aqueles que podem, né? Há essa possibilidade maravilhosa, e uma das coisas que a Bíblia mais repete, né? Que é caro para Deus, as viúvas, os órfãos, os refugiados. Isso. É caro. E a palavra, assim, os vulneráveis, né? A viúva hoje não é como a viúva daquela época, mas o órfão de hoje é muito parecido com o órfão daquela época. Então, os nossos olhos estarem para isso, esse desejo de ter filhos, e mesmo que não sejam biológicos, sejam por adoção, está presente na Bíblia o tempo inteiro. Né? E é interessante que o texto diz assim, ó, feliz o homem que enche
deles a sua aljava. Então, a Bíblia associa esse número significativo de filhos à felicidade. Ó, feliz o homem, né? Então, e aqui no texto, no verso de número 3, a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. E galardão aqui é presente. É presente de Deus. E você sabe que, assim, eu não sei você, às vezes, quando eu tô lidando com alguém mais imaturo, né? Às vezes a pessoa imatura, ela pega um probleminha e, meu Deus do céu, o copo caiu e não acabou e nós estamos... E aí, quando o cara tem 3 filhos... Por quê? Quando o cara tem 4 filhos, que o Samuelzinho lá tem 4 filhos, cara, o copo caiu. Limpa aí. Porque assim, você vai colocando em perspectiva as coisas. É diferente, sabe? Porque aquilo ali, filho, é um negócio tão caro no sentido importante, tão valioso, que você daria a vida, que vai entrando em perspectiva as coisas. E é muito doido. Eu vi uma mulher que ela trabalhava numa clínica de trabalhos paliativos. Ela era uma enfermeira especializada em pacientes terminais. Então, tinha essa clínica, eu não lembro agora, Estados Unidos ou Europa, e eles trabalhavam só com pacientes terminais. Então, ela cuidou de centenas de homens e mulheres em seus últimos dias de vida. Né? E aí que ela começou a fazer uma entrevista. E ela escreveu um livro, né? Sobre os arrependimentos das pessoas ao saber que iriam morrer, né? E é muito doido. Número 1 tá ligado à família. Ninguém fala, poxa, sabe uma coisa que eu me arrependo? Tive muito filho. Não existe. Ninguém se arrepende. Poxa, eu devia ter comprado mais uma casa. Eu deveria ter tido mais esse outro carro. Eu deveria ter trabalhado um pouquinho mais. Ninguém. É sempre... ou eu deveria ter tido mais filhos, ou eu deveria ter tido filhos, alguns não tiveram, ou eu deveria ter ficado com minha primeira esposa, ou eu deveria ter mantido minha família, ou eu deveria ter passado mais tempo com eles. Exatamente. Sempre isso, né? É muito interessante como, no final, o que faz sentido é a família. Olha só, eu tive a oportunidade de sentar com o pastor, acho que era pastor Margarida. Ele tinha 100 anos. Lembro como se fosse hoje. Eu fui ministrar lá no Rio de Janeiro, e aí ele veio jantar comigo, né? E eu perguntei, quanto o senhor tem? 100 anos. Eu falei, mas 100 anos? 100 anos, assim, já não tinha mais cabelo, mas bem lúcido, conversando assim. Eu falei, pastorzão, e a sua esposa? Morreu. E os seus filhos? Aí ele disse, Josué, deixa eu te falar uma coisa. Meus pais tiveram só um filho, não é? Eu. Aí eu não tive filhos. Então não existe ninguém da minha família. Meu Deus. Quando eu morrer, a igreja aqui fará o meu sepultamento sem a presença de ninguém. Quando ele falou isso para mim, eu achei muito triste. Eu falei, não tem um herdeiro do seu legado. Entendeu? Eu acho que eles não entenderam o propósito essencial do casamento. Pastor Paulo Borges Júnior sempre lembra, não é? Que Deus faz o solitário habitar em família. Então ele diz assim, você que é solteiro, não peça um marido, não peça uma esposa, peça uma família. Porque Deus faz o solitário, o solteiro, habitar em família. O que a gente precisa entender é que o propósito, não é assim, principal do casamento tem a ver com a perpetuação da espécie. Tem a ver com isso. Eu estava um dia com o Paulo Borges, ele falou assim para mim e para Val, ele disse, a gente olha e pensa que a Luísa, o Davi, né, os meus filhos, que a Luísa e o Davi são resultado do nosso casamento. Então a gente casou, e qual foi o resultado? Luísa e Davi. Ele falou, e se a gente pensasse de outra forma? Que você só casou porque Deus queria enviar a Luísa e Davi. Então que não é que eles nasceram do seu casamento, mas que seu casamento nasceu deles. Interessante. Porque se eles existiam em Deus e foram escolhidos antes da fundação do mundo, se na eternidade Deus já conhecia Luísa e Davi, e ele queria enviar esses homens e mulheres para a Terra para um propósito, para essa geração, para esse tempo, com seus dons, e se ele uniu esse casal para isso. Então,
é a gente ter essa noção de que você que tem filhos, você que tem sua filha, seu filho, né? Cara, eles são filhos de Deus, né? Eles são heranças do Senhor e que precisam ser apontados, né?